E nessa época, Aldo, justamente de Belo Monte, ocorreu um outro movimento, né, de golpista, de desestabilização do Brasil, que foi o movimento contra a Copa do Mundo de 2014. E esse movimento foi financiado de cabo a rabo pela Fundação Ford e por outras fundações, Open Society, do George Soros, utilizando justamente as ONGs. E essas ONGs, Aldo, elas trabalharam junto com partidos de esquerda, movimentos sociais de esquerda, mais notadamente o PSOL, MTST, e tiveram grande apoio da imprensa brasileira e internacional, né? E um dos principais alvos, talvez o alvo mesmo principal, foi o governo Dilma Rousseff, do qual você era ministro dos esportes. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento, né, que a gente pode chamar de uma revolução colorida no Brasil, né, e a relação disso com a política atual, porque aqueles movimentos já eram identitários. E um dos líderes daquele movimento foi, por exemplo, o Guilherme Boulos, que hoje se apresenta como um grande líder da esquerda, e o PSOL, que se apresenta também como uma nova esquerda. O que mais surpreende é o PT, na época, e hoje continuar conciliando com esse pessoal. Eu vi como esse movimento nasceu. Esse movimento nasceu para sabotar o governo do Lula na sua origem, no seu início. Eu era o líder, eu fui o primeiro líder do governo Lula. Dificuldade, o governo com problemas no Congresso, de formar uma maioria. Se você não tem maioria no Congresso, você mergulha num processo de instabilidade. Você acha que o pessoal nasceu já com Não tenho dúvida influências nenhuma. estrangeiras Eu do imperialismo? vi isso na origem. Nasceu com esse intuito, nasceu com esse objetivo, sabotando o governo Lula no seu início, na sua origem. Agora, depois, quando vê esse movimento não vai ter Copa, eu percebi na hora, falei com a presidente Dilma, presidente, isso é um movimento contra o seu governo, um movimento em pinça, pela direita e pela esquerda. Pela direita, era a tentativa de colar no governo dela o fracasso na gestão. Fracasso na gestão. E o fracasso teria que ser carimbado com uma grande visibilidade. E onde era que estaria essa grande visibilidade? Num evento como a Copa. Não era numa ponte que não terminou, numa estrada que não concluiu, não era numa obra menor, era numa obra que tivesse visibilidade nacional e mundial. Um fracasso na Copa. No atraso na construção dos estádios, não entrega os estádios. Na reforma dos aeroportos, não entrega os aeroportos. Na mobilidade urbana, na segurança pública. Ou seja, que carimbasse no governo dela um atestado de má gestão, de fracasso na gestão. Esse era o objetivo, eu vi isso claramente. Esse era o movimento mais conservador. E o outro, que nasceu lá no início do governo Lula, era substituir o PT como no espectro, no cenário, no espaço progressista e de esquerda. Substituir. Então, foi para a rua. Eu era ministro do esporte, chamei um amigo, que é um grande publicitário com experiência internacional, aparecia aquelas jovens falando contra a corrupção, contra a Copa, pela saúde, pela educação. E eu disse, o que é que você acha disso? Ele disse, tudo produzido. Eu digo, mas como você sabe? Ele me pegou um exemplo. Era uma moça falando dentro de casa, na toalete, no quarto, na penteadeira, como se fosse uma coisa espontânea. E ele, experiente publicitário, disse duas coisas que negam a espontaneidade dessa gravação. Primeiro, a linguagem. Ele disse, nós conhecemos o que é linguagem espontânea, como as orações são construídas na fala, na expressão oral, e como as orações são construídas quando você escreve. Ele disse, isso é teleprompter, isso foi escrito, isso não é uma fala espontânea. Segundo,
Ele diz: o ambiente é simples, é familiar, mas a iluminação é profissional. Um profissional montou essa iluminação. Essa moça não acendeu a luz da penteadeira ou do quarto para fazer a gravação. A luz é profissional. Então, isso foi uma coisa produzida. Não tenha dúvida nenhuma que isso foi produzido. Eu sei, eu desconfio onde está o DNA, a origem da guerra híbrida contra o Brasil.